Tonight on Triceratops Show. Sons esquisitos do jeito que a gente gosta. Sonny Cherokee, sua guitarra rastejante, vem pra proclamar a liberdade ao jazz. Rock nacional e suas pérolas anticomerciais. É o Patufu, dando seus últimos suspiros dadaístas, antecedendo o estrelato. A esquizofrenia da Dis-Hit e a vanguarda do rock experimental britânico. E para todo mundo requebrar o afro-coco da painel de controle e a black music brasileira que tomou conta de um longínquo domingo do Fantástico. Tudo isso e nada mais agora em Triceratops Show! Against my will, times push me away from the pop. Cause I feel like a robber and I look like a cop. Boogie woogie motherfucker, it smells, I can't stop. In my life, I try and I try and I try and I try. It's time to make up my mind. Live or die. Well, I'm standing, it's against my will. Push me away from the pop. Cause I feel like a robber and I look like a cop. Boogie woogie motherfucker, it smells, you can't stop. In my life, I try and I try and I try and I try. It's time to make up my mind. Live or against my will, times push me away from the pop. Cause I feel like a robber and I look like a cop. Boogie woogie motherfucker, it smells, you can't stop. In my life, I try and I try and I try and I try. It's time to make up my mind. Live or die. Oh, 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 oh.
pessoas vão morrer. Hoje as pessoas vão matar. O espírito fatal e a psicose da morte estão no ar. O mundo poderia acabar já, agora neste momento, porque só eu estou sabendo e eu já fiz tudo o que tinha pra fazer hoje. E a psicose da morte estão Tá na hora de você pensar de novo nas porqueiras que você faz na sua vida. E vida sofrida. Esse ano eu vou curar minha sede. Senhoras e senhores, nós acabamos de ouvir a suíte de luxo do Pato Fu, a canção Roto Music de Liquidifica Boom. Meu nome é Luiz Terra, sejam bem-vindos ao Triceratops Show. Luiz, que é o Eduardo. Se o Pato Fu queria se sobressair, aquele monte de banda que tinha nos anos 90, espelhado muito no grunge, eles conseguiram, né? Porque se você ouve essa música, você fala, meu, que porra de banda é essa? Esse é o disco de estreia deles, né? De 1993, se eu não me engano. Pra gente entender um pouco o que foi o Pato Fu, eu acho que a gente teria que voltar alguns anos atrás, né? E entender um pouco da cena que estava acontecendo em Minas Gerais, né? Se tipo, a coisa mais bombada que tava rolando era a cena metal, né? Tinha até um selo chamado Cogumelo Records, que tinha Sepultura, Overdose, enfim, várias bandas aí começaram nesse sarcófago, né? Começaram nesse selo. E era uma coisa, assim, bandas extremas e tal. E do outro lado, o que tinha? Assim, na música underground, no post-punk, tinha um movimento vanguardista, né? Se em São Paulo a gente teve o Patife Band, teve a Rigo Barnabé, a Lira Paulistana, em Minas Gerais a gente teve a Divergência Socialista, que era uma banda também que flertava com essa estética da No Wave, mas era liderado por um poeta, o Marcelo Dolabella, né? Que inclusive morreu recentemente, né? Em 2020. E eles flertavam com pós-punk, música experimental. Tinha muita coisa de, assim, referências mesmo das artes plásticas, né? Do dadaísmo, né? Então, eles foram meio que uma vanguarda, né? Nesse sentido, assim. Então,
Talvez eu consigo ver que a esquisitice desses primeiros anos do Pato Fu tem a ver, tá aliada à herança da Divergência Socialista, já que o John chegou a tocar na Divergência, né? E posteriormente pintou a banda Sexo Explícito também. Então, o Pato Fu, né? O começo do Pato Fu é um pouco cria disso, né? Desse movimento mais doidão mesmo, que tá rolando em Minas Gerais. E essa faixa reflete muito isso. Só que ela tem uma coisa a mais, né? Se nos anos 80 essa coisa do pós-punk, do punk rock mesmo, do rock alternativo tava indo uma calçada diferente da calçada do metal, o Pato Fu com esse disco e esse som especificamente conseguiu meio que unir duas coisas que estavam acontecendo em Minas Gerais. E a gente até pode ver isso como uma resposta ou uma consequência do que o The Fala fez, né, no disco Kings of Bullshit, que também tem essa estética doida, né, de crossover, misturas, né. Então, fruto disso pintou essa faixa, que eu acho que é uma faixa épica, né, como uma boa faixa do rock progressivo, uma suíte, né, com várias partes. Outro detalhe interessante, que para quem é desavisado e não sacou, que é o Pato Fu, né, porque a gente espera outra coisa, o Pato Fu uma coisa um pouco mais fofa talvez, é que essa faixa ela começa sendo cantada em inglês, né, e daí tem um momento da quebra que pinta o português. Isso, uma primeira audição é bastante impactante para mim. Enfim, musicão, e recomendo o disco todo, né? Mas talvez poucas pessoas tenham conhecido esse lado do Pato Fu, então estou trazendo aqui. Inclusive os timbres de bateria eu acho que são bem legais, né? Os timbres meio eletrônico, tem aquela coisa, né, também que estava acontecendo do Faith No More, funk metal, a gente consegue perceber nessa faixa. No entanto que realmente a banda lançou o disco pelo selo Cogumelo Records, né? Que é o selo que eu mencionei anteriormente, que é o selo do metal de Minas Gerais. Curioso, né? Enfim, Minas e suas coisas loucas. Mas guarde esse nome, Divergência Socialista, vai ser assunto de um programa próximo. Luiz, só de curiosidade, de bate pronto, qual que é o seu preferido do Pato Fu? Qual disco? Roto Music de Liquidifica-Pum. E o seu? Eu gosto do... Tem Mais Acabou. Não, isso é legal, né? É legal que eles têm um certo... A gente não falou muito isso, mas ele tem um certo humor, né? Humor brasileiro, assim. Isso do Tem Mais Acabou, por exemplo. Tipo, quem nunca foi num lugar comprar alguma coisa e falou, você tem tal coisa? O cara vai lá, Tem Mais Acabou. Porra, tem ou não tem, cara? Enfim, Pato Fu é o que você falou, né? Acho que quem não conhece aí, ou quem conhece dessa versão moderna deles, acho que vale a pena revisar, ver que teve uma certa transformação, né? Sim, inclusive a participação do John, né, que pouco a pouco foi sendo minada pelos encantos da Fernanda Takai, né, que comercialmente também se tornou mais interessante, né, pro que eles acabaram se tornando, né. Eu acho que um pouco consequência também da vinda da MTV pro Brasil, acabou dando palco para eles e houve essa necessidade, né, de se manter e de eles perceberem que existia uma fórmula para esse sucesso, e eles meio que se agarraram nisso, né? Você tá falando que o Pato Fu se vendeu ao sistema? Não, eu acho que sim, eu acho que eles descobriram uma fórmula e seguiram, né? Bem diferente da forma como eles começaram, né? É natural isso. Ainda mais vindo uma banda de um selo independente e tal, que começou a ter visibilidade, né? Então eles entenderam o que funciona, né? Porque essa tendência do metal não ia durar muito tempo no Brasil. E isso não quer dizer que eles não tenham trilhado um caminho interessante. Pelo contrário, eu acho que vieram discos muito legais. Assim, a banda, mesmo pop, ela continuou desafiadora em certos aspectos, né? Esquisitinha. Isso não dá pra negar, né? Inclusive
Atualmente o trabalho mais lembrado da banda é música de brinquedo, né? Que eles trabalham com brinquedos mesmo, né? Como instrumentos, então isso já diz muito sobre o caráter vanguardista deles. É o seguinte, ouvimos Patufu, agora vamos passar pro próximo som. A gente vai ouvir Painel de Controle, uma banda aí que o Eduardo trouxe, acho que do Rio de Janeiro, é isso, Dudu? Ele me mandou um vídeo muito engraçado que é do grupo lá no Fantástico. Tipo, estreando o clipe, né? Teve toda aquela apresentação, coisas dos anos 70, né? Acho que rolou um investimento legal nisso, assim, de videoclipes, né? Antes da MTV, todo mundo esperava o Fantástico para ver algum som diferente. E eles, num dado momento, apresentaram a banda Painel de Controle. O que você tem para falar sobre essa banda, Dudu? Você que me trouxe essa novidade antiga. Então, eu tava lendo o blog do Barcinski. Quem não conhece, eu recomendo pesquisar, que é... o cara que escreveu aquele livro Barulho, né? Acho que esse é o nome do livro. Dos 90 lá, que ele morava nos Estados Unidos, entrevistou várias bandas que estavam bem no auge, né? Bem explodindo. Livro foda. Enfim... E eu gosto do Barcinski, que ele é meio, como que eu posso dizer, ele é meio velho, ele traz umas referências assim de que, como que eu posso dizer, chega um ponto da sua vida que você não tá mais querendo agradar nenhuma tribo, nada assim, né? Então, você vai do que você gosta, só e foda-se. Então ele traz muita referência, tipo Nelson Ned, sabe? Umas coisas assim que... Se você não tem a que defender, sabe? Se você tá defendendo ela, você não tá querendo pertencer a nenhum grupo. Enfim, e aí uma das coisas que eu vi no blog dele esses dias era a banda Painel de Controle. Igual você falou, em 78 eles lançaram essa música e que explodiu, tocou até naquela novela Te Contei, que tinha a novela velha, isso aí, mas tinha o Luiz Gustavo, o falecido Luiz Gustavo. Então, a música explodiu e eu gosto dessa música porque, bom, ela é completamente inesperada e ela junta dois estilos que são meio que inesperados também de verem juntos. Um é o disco, né? Dos anos 70, o disco tava com tudo, e o coco, né? Estilo claramente brasileiro. E dá um tempero bem legal a ver esse som. Aí o compositor é aquele Ronaldo Barcelos, né? Ele, você vê assim, ele participou de várias e várias gravações. Acho que o mais bizarro de todos é que ele gravou a abertura e encerramento do Giban. Quem conhece aí, Tokusatsu. Mas ele também tocou música naqueles LPzinhos, sabe aqueles LP que tinha assim, do Jiraiya, do Lion Man? Tem várias músicas dele assim. Enfim, tem que ganhar dinheiro, né? E então, esse é o Painel de Controle com Black Coco. E logo em seguida vamos ouvir um som que não tem nada a ver, mas eu preciso tocar porque explodiu minha mente. É isso aí, vamos requebrar ao som de Painel de Controle. A gente já volta.
muita vida.
Esse é o Triceratops Show. Acabamos de ouvir Sonny Sharrock com Bialeiro, do disco Black Woman. Foda, hein, Dudu? Que viagem. Exato, cara, exato. Eu tava ouvindo uma... Sabe quando você ouve um álbum no Spotify e ele começa a tocar uma rádio depois? E começou a tocar uma rádio de free jazz, assim. E tocou uma música e falei... Pô, interessante essa música. Eu peguei e olhei, né, ver qual que era a música que tava tocando. Aí era o Sonny Sharrock. Falei, ok, legal saber. Continuei tocando a rádio. Depois aconteceu de novo tocar uma música. Falei, caralho, eu preciso ver que música é essa. Aí era Sonny Sharrock. Aí falei, pô, 2 vezes é demais. Eu parei pra ouvir esse álbum e eu não consegui ouvir mais nada o resto da semana. Só tô ouvindo em loop esse aí. Álbum de meia horinha, assim. Uma viagem tremenda. Essa mesma vibe que vocês ouviram. E só em loop aqui em casa. Fantástico. Adorei a voz também. É arrepiante, né? Que coisas que a gente descobre. Eu não conhecia, fiquei encantado, principalmente com essa guitarra, né? Esse tipo de paletada que a gente vê no fado, vê no música no chorinho e também vê no Sonic Youth. E a gente tá vendo aí também. Eu acho bem bonito. Sim, esse álbum então ele é gravado, chamado Black Woman, ele é gravado, né, o Sonny Sharrock, que é a esposa dele, esqueci o nome, e é a mesma vibe meio Yoko Ono com John Lennon, assim, né, você sente que tem uma relação espiritual um com o outro, né, é foda, assim. Enfim, fica a minha recomendação aí, ouça o álbum inteiro, meia horinha, você tem meia horinha pra ouvir esse álbum, Black Woman, Sonny Sharrock. Vou ouvir agora, daqui a pouco, assim que acabar o programa. Vou colocar aí porque me encantou bastante. Muito legal, muito bonito. Muito fora da curva. E falando em vanguardas, a gente vai para Inglaterra. Isso mesmo, Inglaterra no final dos anos 70. É uma época muito bacana de ter se vivido, talvez. Se não foi legal politicamente, artisticamente, foi um momento que pintaram muitas coisas, né? Do punk, né, ao próprio pós-punk e suas inúmeras ramificações, né? E tem um grupo de artistas experimentais na Inglaterra que eu gosto muito, né? Como o Cabaret Voltaire, que a gente já citou aqui em outro programa. Também era um grupo da década de 70, né? Que foi uma vanguarda, né? No rock industrial, na música industrial e posteriormente no technopop. E também pintou Throbbing Gristle, né? Outra grande vanguarda na arte de fazer ruídos e música industrial. Mas hoje quem eu tô trazendo, essa galera mais obscura, né? Experimental, é a banda This Hit. É um trio muito legal, que também, né, bebe do pós-punk, evidentemente, mas assim aponta para dimensões um pouco mais experimentais do gênero. E aí você vai ver influência de música eletrônica, né, a coisa do uso de fitinhas cassetes para mostrar, né, gravações, samples, coisas meio que aleatórias, né, ruídos. Também uma exploração percussiva, né, mais densa, mais pesada. Uma banda bem esquisitona. E já que a gente tá numa onda um pouco avant-garde, acho que é um bom som para terminar o programa. Eu trouxe aqui uma faixa que se chama Horizontal Hold, que acho que é do primeiro disco deles, é um disco de capa azul, bem, com uma arte bem minimalista mesmo, capa azulzona, escrito em amarelo, This Hit, simplesmente. E grande banda, procurem, vejam vídeos ao vivo, é impactante. Na época foi impactante e hoje continua sendo impactante. E é isso. Terminaremos então o programa Triceratops Show número 45
com This It. Nos vemos numa próxima, e se vocês querem falar com a gente, contato@triceratops.show. O Instagram é @triceratops.show e a gente tá na internet, www.triceratops.show. Lá você vai ouvir todos os programas, inclusive os proibidões, e vai ter acesso aos downloads e as capas desse programa, que estão bem legais, feitas por um grande artista aqui de Sorocaba. A gente se vê numa próxima. Beijo, beijo e nos falamos.